Oi, galera! Meu nome é Cleide Alves, do canal Sítio Recanto da Natureza. Hoje eu vim de bate-papo com vocês. Gente, como que está o frio aí na cidade de vocês? Porque aqui na minha cidade, eu sou aqui de Vitória, Espírito Santo, né? E o frio tá uma delícia, gente. Eu adoro frio, eu amo frio. Assim, para ficar em casa, né? Para fazer, mexer numa plantinha, tal. Agora, para quem trabalha, né, tem que sair cedinho de casa, não é legal não, né? Mas eu adoro frio. Tanto adoro, gente, como estava ali, tá vendo, ó, embaixo das cobertinhas ali vendo TV. Mas resolvi fazer esse videozinho para conversar com vocês um pouquinho. Gente, vocês estão vendo aí que não estou postando vídeo, né, lá do sítio. Gente, não estou conseguindo ir pro sítio, não. Toda vez que eu falo em ir ao sítio, o tempo muda, chove. E esses dias foi domingo passado, gente. Eu tentei, falei, eu vou, dessa vez eu vou. Aí eu olhei a previsão do tempo. Aí lá onde que é o meu sítio, que fica, né, em Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, eu eu olhei a previsão do tempo, gente, estava falando que previsão de chuva. Tava 18 graus lá e a previsão era pancadas de chuva. Então, assim, eu ia com a minha filha, né? A gente ia no bate e volta, eu não ia ficar lá, não. E aí eu falei assim, não, eu não vou porque vai chover e a gente, né, para voltar, às vezes tá ruim as estradas. Apesar que a minha estrada é muito boa, sabe, gente? Mas lá, para eu que, né, tem um rapaz que vai limpar para mim, que vem do outro lado, que é morro, e para ele é difícil chegar, então eu preferi não ir. Aí estou aguardando essa semana a programação de ter ido na quarta-feira, que foi a quarta-feira de ontem, né, gente? Mas o tempo mudou. Começou a chover aqui, o tempo fechou, e aí eu falei, não dá para mim ir, não vou também, porque eu ia sozinha, né? Dessa vez eu ia sozinha. Aí eu falei, não vou. E a programação gente, final de semana, aí eu tô querendo ir pra eu ficar lá. Eu vou sozinha. Sozinha não, né? Eu vou com Deus, porque é Ele que me leva e traz em todos os lugares que eu vou. Então, aí eu tô programando de eu ir sozinha e ficar lá, né? Limpar, ajeitar alguma coisa que tem para ajeitar, levar umas bagulhadas de coisas que tá até aqui no canto aqui, que tem que levar para lá. E aí eu tô querendo ir. Eu ir, né? Eu vou e de lá eu quero descer, eu quero ir lá em Santa Maria, né, na cidade, que eu preciso de comprar um cimento, eu preciso de comprar umas madeiras, umas coisas, né, para me mexer lá. E aí eu pretendo ir lá em Santa Maria, né, já aproveitar e fazer umas coisinhas que eu quero fazer. Então a programação é essa, gente, de ir para lá. E eu tô achando que de qualquer forma eu vou sozinha, eu e Deus, sozinha com Deus, tá? Que eu falo, sem pessoas, né? Mas Deus, ele está comigo aonde que eu vou. Então, assim, a programação é eu ir sozinha para lá para limpar. Porque da última vez que eu estive lá, nós demos aquela limpeza, né? Aquela geral, né, gente? Mas a chuva que deu já tem uns 2 meses, gente. Acho que tem uns 2 meses que eu não vou para lá. E eu preciso ir, né, gente? Eu preciso de ir, eu preciso de ir, assim, o mais urgente possível. Parece, gente, eu não sei o que acontece, não. Toda vez que eu faço uma programação, que eu falo, eu vou pro sítio, e eu não falo com ninguém que eu vou, sabe? Eu não comento, mas eu não sei o que acontece, não, sabe? Às vezes, não sei se vocês aí são como eu, mas tem coisas que eu falo que não é de Deus, não, sabe? Porque é impossível, sabe? Eu tenho meu sítio lá, gente. 10 anos que eu tenho esse sítio. E o meu maior sonho é morar, gente, morar no sítio. Eu quero morar. Já falei para vocês aqui milhões de vezes. Aí as pessoas podem pensar assim, mas o que impede ela de morar lá? O que impede eu morar lá, gente, sabe o que é? O que me impede, gente, o que impede é a situação de eu preciso de mexer na minha casinha, né? Eu preciso de mexer na minha casinha.
Só que a situação financeira, para mim, não tá lá essas coisas como era antes, né? Eu estou fazendo um trabalho no salão de uma amiga minha, mas assim, são coisas poucas. Não é coisa que tá entrando, tá entrando rio de dinheiro para mim. Não, não tá. Às vezes, quando entro, eu acabo comprando alguma coisa, ou até comprando alguma coisa lá pro sítio mesmo, entendeu? Igual recentemente eu acabei de pagar uma lavadora de pressão, porque eu vou precisar lá na roça, né? Já levei, já comprei bastante coisa para lá. Assim, ferramenta, né, gente? Ferramentas pro sítio. Então, assim, eu comprei agora, acabei de pagar, né, a última parcela, e, e eu preciso de mexer no banheiro. Por quê? Eu preciso de mexer no banheiro. Como que você mora num lugar que não tem um banheiro, né? E qual é a dificuldade de mexer esse banheiro? A dificuldade de mexer esse banheiro, gente, é pedreiro, sabe? É pedreiro que eu não consigo arranjar um pedreiro para mexer lá. E assim, e levantar, né, a parede da cozinha. Só que o mais importante para mim agora, no momento, eu sempre falo com vocês, bato na mesma tecla, é o banheiro, gente. Eu preciso de fazer esse banheiro. Na verdade, não é fazer o banheiro, eu preciso de reformar esse banheiro. Então, assim, toda vez que eu quero, eu preciso de fazer, tem um empecilho. Eu preciso de ter um empecilho, sabe? Aí, igual eu tava falando, voltando lá ao assunto do espiritual, sabe? Poxa, é meu, a casa é minha, a casa dá para mim estar lá, eu tenho móveis lá, eu tenho cama, eu tenho fogão, eu tenho colchão, eu tenho geladeira. Lógico que não era naquelas coisas, né, caríssimas, mas é coisas de roça, para mim tá ótimo. Eu tenho essas coisas lá. É levar comida, às vezes já levei tanta comida e já deixei lá, às vezes fica lá que eu acabo até estragando, eu jogo fora, né? O que me pede é isso, gente, porque eu tenho que estar, para mim estar lá, morando lá, eu tenho que levar quem comigo? O Roger. O Roger precisa de ir comigo para lá porque é eu que cuido dele aqui. Então aqui, né, aqui em casa, onde eu moro, aqui nesse apartamento, vai ficar minhas duas filhas, né? Uma que tem 25 anos, né? E a outra que tem 16 e as casadas, que mora também aqui, tudo aqui em volta, né? Então, assim, eu não tô despreocupada com elas, porque a gente cria filha para o mundo, né, gente? Então, duas já foi, tem duas aqui em casa ainda, duas borboletinhas, que eu falo que eu tenho 4 borboletas, que as filhas somos como borboleta, né? Crio asa, elas voam. Então, assim, eu tô esperando, assim, só mexer nesse banheiro, gente. Eu mexendo no banheiro, só Jesus para me segurar, porque se não for Jesus, filha, eu vou estar lá, eu vou morar lá. Então, assim, às vezes, né? Às vezes que eu planejo ir lá e não tô indo, tem um impedimento estranho. Mas eu vou conseguir ir, em nome de Jesus, eu vou para lá, sabe? E vou conseguir mexer, né? Terminar de limpar lá as partes que precisa. E essa pessoa que mexe lá para mim, eu vou ver se ele consegue fazer. Eu vou comprar 3 bombonas, aquelas grandonas de 200 litros. Eu vou fazer uma fossa ecológica. Já vi no YouTube, já assisti vários vídeos, já estudei sobre fossa ecológica. E é isso que eu quero lá. Então, no meu banheiro, essa fossa ecológica, ela dá para 5 pessoas. Então, assim, eu quero fazer 3 banheiros, mas eu não consegui nem no meu primeiro ainda. Então, reformando esse banheiro, né, a gente colocando uma cerâmica, o vaso tá lá, não precisa mexer, eu já tenho pia lá, eu tenho vaso, eu tenho tudo. Tenho tudo. Esses materiais eu tenho. O que preciso de comprar? É a areia, eu tenho que comprar brita, eu tenho que comprar ferragem, né, que pode precisar para fazer uma coisa, o tal cimento, né, para mim fazer lá, e uma cerâmica para mim colocar. Mas eu não quero muita coisa, muito chiqueza não, gente. Eu quero tudo muito rústico. Porque para mim, eu acho lindo, gente, tudo rústico, sabe? Eu quero tudo rústico. Então, assim, eu tenho muita madeira lá. Então, assim, eu posso usar as madeiras. Levei também, gente, vidro. Eu levei vidros, né? Que dá para mim fazer parede de vidro, igual eu quero fazer lá fora.
né? Tem lá fora, tem minha área que eu quero fazer. Eu tenho uma porta enorme de vidro. Ela tá prontinha, é só instalar. Então, assim, na hora que eu mexer no banheiro e na cozinha, né? A cozinha já tem um vídeo aí no canal aí que tem umas telhas, que é umas telhinhas da mesma da casinha. Eu vou usar a mesma telha que tá lá. Eu vou tirar as Eternite que tá lá, tá até quebrada algumas. E vou subir a cozinha na direção da minha casinha. Olha as fotinhas aí, gente, vocês vão ver. Olha os videozinhos aí que vocês vão ver como é que é a casinha. Vou subir na mesma direção da casinha minha. E assim, vai ficar pequenininho. Depois a gente vai mexendo. Vai ficar daquele jeito. Não quero mexer muito nas estruturas. Já cansei de falar aí que eu quero, né, deixar aquela casinha de roça mesmo, aquela coisinha rústica. Então, assim, eu quero deixar a cozinha na altura da casinha. E em volta eu quero fazer uma varandinha. Mas isso, até esse rapaz que limpa lá pra mim, algumas coisas ele faz, né? Algumas coisas. Cavar, colocar madeira no chão, colocar um telhadozinho, isso ele faz. Mas serviço de pedreiro, que é um serviço de cimento, areia, né? Essas coisas assim, é uma coisa mais para pedreiro. Então, assim, eu vou mexer aos poucos. Mas eu preciso, para eu instalar, eu preciso, gente, de mexer nesse bonito desse banheiro. Que de bonito não tá nada. Então, assim, eu quero ir para lá agora e eu resolvi sozinho. Eu resolvi sozinho. Então, quem quer faz, né? Porque quando eu vou com a minha filha, ela me ajuda muito. É o tempo de... Deixa eu só desligar aqui, gente. É o tempo do dia. Porque se eu vou no domingo, segunda ela trabalha. Então, tem que ser ida e volta. E às vezes eu quero ficar lá e ela tem que vir embora, e vai no meu carro e acaba que não dá. Então eu prefiro ir sozinha. Eu fui uma vez sozinha, gente, pra lá. Aí, só para começo de conversa, continuar um assunto aí. Eu fui pra lá sozinha. Aí fui subir o morro. E o morro que tem lá, onde eu vou mostrar pra vocês, já acho que eu mostrei uma vez e eu vou fazer o vídeo novamente, o dia que eu for, é bem íngreme. A subida. Só que eu subo. Já subi com o meu Fit Uno pra lá tranquilo. Só que dessa vez eu fui, como eu fui sozinha, eu fui subir. Quando eu subi, o carro perdeu a força e eu desci. Fui descendo com o carro, mesmo puxando o freio de mão, o carro desceu. E aí, um lado tem um chuchuzal, né? O outro lado barranco. Aí eu mexi, né, ali no volante ali, o carro subiu a parte de trás no barranco e ficou meio viradinho, mas deu para mim sair tranquilo, eu saí, então o barranco segurou o carro, mas não ia parar lá embaixo. Então, assim, as meninas, elas ficam preocupadas de eu ir sozinha para lá, mas eu vou fazer o quê? Quem ia comigo, que fazia as coisas comigo, que estava lá comigo, né, que ficava dias comigo lá, era o Roger. Agora, Roger cego, é só Deus e eu, né? E elas têm o tempo delas, elas têm as coisas delas para fazer e eu tenho as minhas para resolver. Então, assim, dessa vez, eu quero ir sozinha, juntamente eu e Deus. E aí eu vou resolver as coisas que tem para resolver lá. E eu não sei quantos dias que eu vou ficar lá, pelo menos eu vou num dia e eu quero ficar lá para no outro dia ter que resolver o negócio da cidade, comprar, né, as coisas que precisa. E aí eu vou mostrar para vocês, né, o que eu vou estar fazendo lá, tá bom? Tá difícil, né, gente? Eu falo e na hora, né, de estar lá eu, não consegui ainda estar. Mas eu vou estar. Eu tenho certeza. E essa certeza é que me move, gente, é que me move, sabe? Porque eu quero estar, eu vou estar e eu vou morar em nome de Jesus. Nada, ninguém vai me pedir de estar ali. Porque eu já criei minhas filhas estão tudo grande. Hoje eu estou com 56 anos de idade, sabe? Depois de uma depressão, né, de ficar em cima de uma cama e eu ter
depois de 3 anos de separada, voltar para o marido, né? E ter que cuidar da pessoa que ficou cego, surdo, só escuta de ouvido e não anda direito. Então, assim, eu acho que eu mereço estar no meu cantinho, aonde eu sempre quis estar, aonde eu sempre quis ficar, né? Que é poder criar uma galinha, poder plantar, sabe? Então, assim, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Às vezes as pessoas me olham e falam assim: você vai mesmo morar na roça? Ai, que coragem, sabe? Gente, mas não é ter coragem, é ter vontade, né? É gostar. Porque tem gente que gosta da cidade, tem gente que gosta da bagunça, tem gente que gosta do vucu-vucu, né? Eu não gosto. Eu não gosto de vucu-vucu. Eu não gosto de cidade, eu não gosto de praia. Eu vou falar pra vocês, eu vou à praia, mas eu não sou chegada à praia, sabe? Moro aqui em frente, praticamente, a praia é ali embaixo. Mas eu não gosto, sabe? Eu gosto da paz, eu gosto do sossego, eu gosto do canto dos pássaros, sabe? É isso que eu gosto. Então, assim, ter esse sítio ali, e eu vou te falar uma coisa pra vocês, gente. Olha, galera, já coloquei esse sítio à venda várias vezes. Várias vezes eu já coloquei. E pessoas querendo comprar de graça, né? De graça, porque ninguém dá valor da forma que está ali, né? Então, eles querem comprar de graça. E de graça eu falei, eu não vendo. E aí foi ficando, até que eu tomei a decisão de eu ficar, de eu morar lá, né? Então hoje eu falo para vocês, de repente o que acontece? Eu não vendi porque era para eu estar lá. Porque isso é uma das coisas que eu amo, gente. Eu amo roça. Eu nasci na roça. Eu nasci no interior. Eu vim da roça, sabe? Fui criada na roça até os 10 anos de idade. Então, assim, eu tenho coisas boas, né? De quando eu morei na roça, quando criança, mas também tem coisas ruins. Só que você não vive de coisas ruins, você vive de coisas boas. Então, eu coloco na minha vida só coisas boas e esqueço das coisas ruins. Que passou, passou, né? Então, assim, a lembrança que eu tenho é de coisas boas, de quando eu morava na roça e de quando eu era criança, eu e minha irmã, né? Que era sempre eu e minha irmã Sônia. Tenho mais, nós somos em 5, só que os 3 filhos de minha mãe, mais velho, era do primeiro casamento dela. Então, assim, eu tenho 2 irmãos agora, homem, que, né, que estão vivos, e uma mulher que morreu. Dos 3, uma morreu. Aí ficou os 2 irmãos mais velhos e ficou a Sônia, minha irmã, que é mais velha do que eu também, e ficou eu. Então, nós somos em 4 hoje. Só que cada um tem sua vida, né, gente? Cada um vive a sua vida. Então, assim, não é nós não somos aquela família unida, de estar ali junto, de estar perguntando um para o outro, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Não, eu nunca tive esse tipo de família, sabe? Nunca tive família de me preocupar comigo, sabe? Desculpa, gente, eu acabei me emocionando aqui em falar de família, né? Mas falar de família é assim mesmo, né? Então, assim, minha família, gente, na verdade, minhas filhas, né? Minhas filhas, meu marido Rogério agora, que tá aqui comigo, né? Que, como eu falei para vocês, depois de 3 anos nós voltamos e eu cuido dele, cuido como marido, né? Como um esposo. E, e é isso aí, gente. Perdão aí o finalzinho aí das histórias, do comentário aí, tá bom? Mas assim, eu tenho família, né? Igual eu falei, né? São os 2 irmãos, a minha irmã Sônia e tem vários sobrinhos que eu amo também. E é eu e minha família aqui, tá? Então, gente, esse é o vídeo de hoje, contando um pouquinho o porquê da história de eu não ir pro sítio, de ir pro sítio, que tá difícil demais, mas eu vou conseguir, fé em Deus, tá bom?
E eu vendo aqui direitinho que o dia que eu for, eu já posto para vocês, falando para vocês o dia que eu vou, tá bom? Assiste o vídeo aí todo aí, gente. Curte aí, compartilham. Quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, tá? Para ajudar mais um pouquinho aí. Que breve, em nome de Jesus, eu estarei morando lá no meu sítio e compartilhando com vocês o nosso dia a dia, tá bom? Ó, beijinho a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.